TV Rio Branco, eleições 2018, voltamos para o terceiro e último bloco do Tribuna Livre Especial, por conta das eleições, claro. Conversando aqui com o doutor Anastácio Menezes, juiz da propaganda eleitoral, e também com a Luciana Arruda, que é secretária judiciária do Tribunal Regional Eleitoral. Bom, o Osmi, no fim do segundo bloco, abordou a questão religiosa, né? Isso. De grupos, de igrejas que praticam política dentro do templo. Isso tem um nome técnico hoje, que chama abuso do poder religioso. Assim como tem o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, nós temos hoje o abuso do poder religioso, que é quando uma liderança no plano religioso se vale desta condição para tentar favorecer um candidato, um partido ou coligação de sua preferência, né? É muito comum chegar lá no culto, chegar na missa, olha, senhores, fulano é um homem de Deus, Salmo se Deus 23, quiser ele vai ser aí é o número do eleito candidato. Aí, é um homem que com a graça de Deus vai melhorar a vida, e começa a fazer aqui. Essa propaganda ela é vedada expressamente pela legislação, porque a igreja ela é considerada como um bem de uso público, embora seja particular, mas é bem público no sentido de que é um local onde transita qualquer pessoa pode ali entrar, qualquer pessoa pode ali permanecer para ter acesso ao culto religioso, e ali não é espaço para fazer propaganda política, propaganda eleitoral de quem quer que seja. O que acontece é que o religioso que estiver incidindo nessa prática está sujeito a sofrer, não só o religioso, como a igreja também é responsável solidariamente com ele, a sofrer uma representação por abuso do poder religioso e ser até condenado. Pode dar cassação de registro de candidatura? Veja só, aí é outro problema, porque esse problema do abuso do poder religioso é relativamente... Não é que ele é recente, é antigo, mas só agora a Justiça Eleitoral foi atentar para ele. E aqui nessa cartilha distribuída pela Advocacia Geral da União, entre as condutas vedadas, eu procurei aqui, mas não encontrei, esse termo que o senhor acabou de utilizar, abuso de poder religioso, está entre as condutas que são vedadas. Isso. E a sanção, que seria, pode dar... Infelizmente, a pena hoje me parece que seria mais uma pena de multa pelo exercício irregular da propaganda eleitoral. O que nós poderíamos ver é se isso não poderia, esse abuso do poder religioso, tendo uma potencial de interferir no próprio pleito, se isso não poderia configurar outro tipo de ilícito que está catalogado, como, por exemplo, um abuso de poder que poderia dar ensejo a entrar com ação de investigação judicial eleitoral e algum outro tipo de ação que pudesse caçar o registro de candidatura do candidato, da pessoa. Até porque, Luciana e doutor Anastácio, extremamente nocivo ao país. Nós convivemos lá o seguinte: o corporativismo, à medida que toma conta do Congresso Nacional, os interesses nacionais ficam para o segundo plano. Porque toda vez que se coloca uma lei que tenta ajudar a nação, mas essa lei contraria ou grupos evangélicos, ou grupo da bala, ou grupo de sindicato, do agronegócio, etc., acaba prejudicando a nação. Sim. É por isso que a gente tem que ter esse cuidado muito grande, e é um assunto muito complexo também. Está muito mesclado a questão hoje religiosa com as eleições nesse tempo, né? O sectarismo do Congresso Nacional é importante ser discutido. Vão ser eleitos, e às vezes ele é eleito com aquela plataforma mesmo. A pessoa, eu quero ser eleito porque eu vou defender aqui o porte de arma, né? Eu sou eleito porque eu vou defender o aborto, eu vou ser eleito porque eu quero defender que o Estado se torne um Estado religioso. E ele tem a plataforma. Ele tem a plataforma dele ali, e às vezes, quando chega lá no Congresso Nacional, ele defende com unhas e dentes aquele tipo de posição, e às vezes isso pode ferir direitos de minorias. Atualmente nós assistimos, por exemplo, uma discussão ferrenha que tivemos aqui na Câmara Municipal acerca do Estatuto da Família, e que tinha um grupo religioso que queria passar a goela abaixo um conceito de família que o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido que era inconstitucional. Mas aprovar a lei mesmo assim, foi preciso o Tribunal de Justiça consertar aquilo ali. Então, mas isso é um problema
da representativa política, que é próprio da democracia, não é um problema brasileiro, isso nós temos em todos os lugares. Sobre duas questões aqui do TRE, as condições de fiscalização, recursos para conduzir o processo, está tudo dentro da programação? Sim. A parte orçamentária foi repassada já, né? A gente tem todo um cronograma para poder atender os locais de difícil acesso, para poder julgar os registros dentro do prazo, prestação de contas. Então, tudo isso é bem planejado no ano não eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral é uma justiça que trabalha no ano não eleitoral no planejamento, e aí o ano eleitoral vem toda a execução. A parte de fiscalização de propaganda eleitoral, ela ficou um pouco dividida, né, doutor? Uhum. A gente tem o Ministério Público Estadual atuando com o grupo de apoio, né, às atividades eleitorais. O Ministério Público vai... É o Ministério Público Eleitoral, não? O Ministério Público Federal. Ok. E o Ministério Público Estadual está ajudando com o grupo de apoio às atividades eleitorais. Nas últimas eleições, Narciso Osmir, uma coisa que a gente observou do Tribunal Eleitoral foi conseguir conduzir o processo tirando as agressões, as baixarias da campanha, que haviam muitas, né? E a gente viu o próprio TRE fazer reuniões, eu me lembro, né, de eleições passadas, com partidos e candidatos para dizer, olha, nós não vamos admitir baixaria. A gente espera que o nível da campanha seja esse também, um nível propositivo, em que os candidatos se preocupem mais em falar das suas propostas de governo e como irão implementá-las, do que estar atacando o adversário. Isso não invalida, infelizmente, a nefasta prática da fake news, que hoje, dentro da propaganda eleitoral, é a nossa principal preocupação, com certeza é isso, porque surge uma fake news, ela se espalha muito velozmente e daí que vá se tomar alguma providência, infelizmente, a honra de um candidato, do partido ou da coligação já pode ter sido seriamente afetada com esse tipo de notícia. A Justiça Eleitoral, em virtude da violência reinante aqui em nosso estado, pediu já o apoio das forças federais? Pedimos, nós temos o apoio das forças federais aqui. Infelizmente, nós estamos num quadro de insegurança pública muito grande, que tem até dificultado os trabalhos da Justiça Eleitoral. Para vocês terem ideia, em alguns bairros aqui de Rio Branco, os Correios não entregaram as intimações para os mesários porque com medo, são já bairros dominados por organizações criminosas e que o Correio não atende, e está sendo preciso a gente ir com uma escolta da Polícia Militar para intimar os mesários. Então isso já mesmo? Chegamos a esse ponto. Mas a Justiça Eleitoral está concluindo a intimação de todos os mesários para iniciarmos o treinamento no momento adequado. E essa questão da segurança mesmo no dia do pleito, o Exército, a Polícia Federal, a Polícia Militar, todas as forças de segurança pública, elas vão estar mobilizadas com o seu contingente total integral para nos dar segurança. Doutor Anastácio, só uma perguntinha. Não, pode perguntar à vontade. Doutor Anastácio, essa eleição que nós vamos ter agora é uma das eleições mais gerais que pode ter no Brasil, que é de presidente, deputado estadual, e tendo a escolha de 2 candidatos ao Senado, que a próxima é só de um, quer dizer a renovação agora é de 2/3. Então, os crimes eleitorais nessa fase são crimes considerados praticamente crimes federais também, né? São crimes eleitorais que a apuração está a cargo da Polícia Federal. Até que ponto o senhor pode convocar a Polícia Federal para intervir, para ajudar? Ou ela já está disponibilizada? Já está à disposição. A Polícia Federal, já tivemos várias reuniões com a superintendente, a doutora Diana. A legislação é muito clara. A Polícia Judiciária da Justiça Eleitoral é a Polícia Federal. Não só a Polícia Federal, como, na verdade, a Polícia Militar, a Polícia Civil, todas as forças de segurança estão à disposição da Justiça Eleitoral para que a nossa prioridade é fazer o pleito. Nós trabalhamos em planejamento durante quase 2 anos. O Estado brasileiro investe muito dinheiro e o que a gente espera, e não vamos tolerar nada a não ser a perfeição no dia da eleição. Isso é o que a gente espera. E a gente espera que o eleitor também responda a isso, escolhendo um bom candidato,
fazendo uma análise pormenorizada para que escolha um candidato de alto nível, não fique votando em candidato que a gente já sabe de um passado sombrio, de um passado que já se sabe lá na frente que não vai dar resultado. E é isso que a gente pede, isso que a gente clama, é isso que a gente espera do eleitor, né? Que ele vote bem. Esse é o meu mantra, que há vários programas eu venho colocando aqui, um verdadeiro mantra. Mas eu pergunto o seguinte, essa TV, como as demais, são concessões públicas, não é? O que nós podemos e o que nós não podemos fazer durante a época eleitoral? Vocês falam de debate, É muita coisa. Né? Olha, seria bom que vocês fizessem o debate com os candidatos. Inclusive, eu quero ver todos eles aqui para que eu ouça as propostas já deles, estão para que eu também possa isso. E a tônica é da igualdade, né? Se o partido tiver 5 representantes lá na Câmara Federal, vão ter que ser chamados obrigatoriamente para o debate. Eu não sei qual foi aqui a escolha de vocês, mas como são poucos candidatos, eu acredito que aconselho que vocês possam fazer o debate com todos os candidatos majoritários, inclusive até para o próprio Senado, que seria muito bom a gente saber qual é a ideia deles. Né? A gente está com o tempo já estourando aqui, mas, doutor, tem uma questão importante. A gente ouve candidato a presidente da República questionar a lisura da urna eletrônica. Então, queria que o senhor, o nosso telespectador, abordasse a questão da lisura eletrônica e em quanto tempo é a previsão do tribunal para a apuração das urnas este ano, no Acre. Eu já vi muito essa conversa para boi dormir. O candidato, quando perde, é coisa de mal perdedor. A primeira coisa que ele faz é botar a culpa... Tem um candidato a presidente... um candidato foi votar e não aparecer a foto do candidato. Isso aí nós já estamos acostumados com esse lereado aí, que nós nem levamos a sério. Mas o problema é que esse tipo de boato acaba colocando em xeque a legitimidade da justiça eleitoral dentro do processo. Mas a gente acredita... Aliás, eu até convido vocês e quem quiser, nós já estamos há muito tempo na fase de testes. No dia da eleição nós temos também uma série de protocolos de segurança que são implementados e qualquer pessoa do povo pode ir lá na justiça eleitoral para fiscalizar, para verificar, para ver, ao invés de estar disseminando boataria aí, que é própria de quem perdeu a eleição. Se o sistema de segurança dos Estados Unidos é eletrônico, imagina uma urna eletrônica, né? Sobre a apuração, Luciana, já é uma previsão? A gente depende muito, né, dos locais de difícil acesso, de que tudo dê certo, que a transmissão aconteça, porque a gente tem 78 lugares onde a transmissão é feita via satélite, né? Só chega lá de helicóptero. Normalmente são esses lugares que atrasam um pouquinho. Mas a gente tem uma previsão, né? Em 2014 foi às 9 horas da noite. A gente espera mais ou menos nesse horário, a gente está concluindo. O novo né? governador. Tem aí toda uma estrutura preparada. Aqui na capital são 20 pontos de transmissão. Então, a nossa transmissão, ela termina antes até do que alguns lugares do país onde não existe tantos lugares de difícil acesso, mas que a nossa logística de transmissão é muito boa. A gente consegue terminar, apesar do fuso... Mas na eleição passada, diz que o Brasil todo parou para ver o Acre concluir a sua votação. Eu acho o nosso fuso. Eu sei, né? eu sei. Mas vai acontecer. O problema é o fuso. Você disse que tem lugares que nós vamos terminar primeiro, então o Brasil não vai parar de novo. Não, eu acredito, a gente está se preparando para que isso não aconteça, mas assim, a eleição no Acre é uma eleição muito diferente. A gente, quando chega, o próprio TSE, quando a gente expõe a nossa situação lá, eles ficam boquiabertos, porque é uma eleição muito difícil. Tem lugar onde a urna eletrônica fica dentro de uma aldeia indígena que só chega com helicóptero. A Foz do Breu só vai de helicóptero. Só pode transmitir até as 7 horas da noite. Então tem toda uma questão em volta. É complicado. Mas a gente está com uma estrutura boa e a gente espera sim terminar as eleições cedo. E só lembrando que às vezes também uma coisa é o encerramento da votação.
Mas às vezes já ficam sabendo quem ganhou muito antes do encerramento oficial. Em municípios pequenos, aliás, os partidos somam os boletins de urna, assim que acaba ali, ele pega os BUs, vai somando ali, sabe antes da própria justiça eleitoral quem ganhou, porque ele fica somando ali o boletim de urna. Já tivemos tanto voto e tal sessão, nessa soma tudo ali manualmente. Ele já começa a carreata antes da justiça eleitoral dar o resultado oficial. E para mim não tem prova maior de que a urna eletrônica é segura do que o próprio candidato conseguir somar o BU e ele já tem o resultado que é igual, idêntico ao nosso. Exatamente. Né? A nova presidente do TSE disse que essa vai ser a eleição do WhatsApp, né? A ministra... Carmen Lúcia, né? Não, a Rosa Weber, presidente do TSE. Do TSE, isso. Bom, chegamos ao final do programa. Doutor Anastácio, é muita coisa para a gente discutir e obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade, me coloco à disposição para trazer qualquer esclarecimento e peço ao eleitor que no dia da eleição que ele vá com fé, vá com tudo que tem de melhor para escolher um bom candidato para o nosso estado, para o nosso país. Luciana, muito obrigado, boa noite. Obrigada, a gente agradece. E aproveitando a oportunidade aí que o doutor Anastácio falou, a gente pede ao eleitor que vá, né, votar confiante, vá votar consciente e confie na urna eletrônica que ela é segura, sim. Vou passar a palavra para você, porque o seu mantra se encaixa com o apelo da Luciana. Eu venho aqui, doutor Anastácio, há vários programas, dizendo o que eu vou repetir aqui. Você que está totalmente decepcionado com a classe política e que até mesmo com os rumos do Brasil, você tem uma chance de começar a mudança agora. Você é um de bem. Estou me dirigindo ao homem e à mulher de bem. Só tem uma forma no regime democrático, é votando. Você que é homem de bem, que é mulher de bem, quer mudar o país para melhor, para seus filhos, seus netos, vote. Não há outro caminho, vote. Porque se você, homem de bem, mulher de bem, não votar, o pilantra continua votando e elegendo pilantra. Narciso. Eu faço minha palavra de todos, né? Eu acho que a melhor forma do eleitor protestar contra a má representação política é votando. Porque se ele não vota, está concordando com o que está aí, né, doutor? Ok, obrigado. E o que eu digo é o seguinte, a Justiça Eleitoral está aí, né, o Tribunal Eleitoral, para o eleitor, para qualquer cidadão, como foi esclarecido aqui, né, como fiscal dessas eleições, fazer denúncia e cumprir o seu papel de cidadão. Então, levante-se e participe das eleições, não só votando, mas, acima de tudo, fiscalizando. Boa noite, ficamos por aqui e até a próxima quinta, quando nós estaremos entrevistando mais um candidato ao Senado. Muito obrigado, boa noite.